Abra sua Bíblia. Eu creio que é um dos versículos mais conhecidos. Se eu perguntasse para você assim, qual é o versículo mais conhecido? O que viria à sua memória? Para uns é um e para outros é outro, né? João 3,16. Muitos acertaram. João 3,16. Este versículo, quem nasceu na igreja, cresceu na igreja, foram um dos primeiros versículos que aprendemos nas tarefas de escola bíblica, de escola dominical. Todos nós, quando éramos crianças, que estávamos na igreja, que crescemos na igreja, aprendemos este versículo, um dos versículos áureos da Bíblia Sagrada. João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Curve a sua cabeça. Pai, te adoramos, te bendizemos, nós nos alegramos por entrarmos na tua presença com ações de graça, com louvores, podendo cultuar ao Senhor, consagrando os dízimos e as ofertas. Deus, nós somos alimentados pela tua palavra, nós somos fortalecidos pela tua palavra, e a cada dia, ó Deus, precisamos de uma porção da tua palavra, porque ela traz cura, traz restauração, traz renovo, traz mudança sobre as nossas vidas. Fala conosco, ó Pai, nesta hora, em o nome de Jesus, diga amém. Billy Graham foi um dos maiores evangelistas do século XIX, e agora entrando um pouquinho mais, já está com quase 100 anos e ainda não faleceu, mas hoje já não compartilha mais, já não prega mais por causa da idade. Ele disse algumas coisas, na verdade ele disse muitas coisas, ou quase todas as coisas, ou todas as coisas que ele disse foram interessantes e importantes. Ele diz assim: todas as pessoas têm desejos, todas as pessoas têm necessidades, todas as pessoas desejam ser amadas, e todas as pessoas querem saber a respeito da eternidade. E aí? Você tem desejos? Há algum desejo no seu coração? Lógico que temos desejos, e não é pecado termos desejos. A Bíblia diz que Deus, Ele satisfaz os desejos do nosso coração. Que coisa extraordinária! Deleita-te no Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Não é pecado ter desejos. Lógico que os nossos desejos, eles precisam estar alinhados com a vontade de Deus, porque se os nossos desejos estão fora da vontade de Deus, e nós avançamos nos nossos desejos, as consequências elas vêm sobre as nossas vidas. Então todos nós temos desejos, todos nós temos necessidades. A Bíblia diz que Deus, Ele supre todas as nossas necessidades. Então nós temos necessidades. É possível que neste momento você esteja passando por uma necessidade, você precisa de uma intervenção divina. E todas as pessoas, elas desejam ser amadas. Todas as pessoas desejam ser amadas. Como é bom sermos amados. Não é nada fácil sermos desprezados, rejeitados, mas quando nós somos amados, nós recebemos cura. Além disso, dos desejos, das necessidades e de sermos amados, a Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 3, versículo 11, que Deus, Ele colocou a eternidade nos nossos corações. Deus colocou a eternidade nos nossos corações. Por mais cético que a pessoa seja,
não é possível que alguma vez na vida ela não tenha pensado a respeito da eternidade. Todos nós pensamos a respeito da eternidade. Os ateus, eles pensam, mas eles são bloqueados e eles desacreditam nisso. Mas a Bíblia diz que Deus, Ele colocou no nosso coração a eternidade. Um doutor da lei, ele vem a Jesus, isso está registrado no Evangelho de Lucas, no capítulo 10. Lucas, capítulo 10, a partir do versículo de número 25. Um certo doutor da lei, um conhecedor da palavra, ele quis pôr Jesus à prova. Então, o doutor da lei, aquele que conhecia os rituais, todas as coisas concernentes, as minúcias da lei, eles sempre queriam pegar Jesus em alguma falha. Então eles vinham a Jesus com perguntas. Eles vinham a Jesus sempre com perguntas. Então este doutor da lei, querendo pôr Jesus em provas, perguntou-lhe: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Olha só a pergunta: o que farei para herdar a vida eterna? Jesus responde, este doutor da lei, com uma outra pergunta. Jesus sempre respondia perguntas com perguntas, e ele tirava da própria pessoa as respostas muitas vezes. Observe o que Jesus diz: o que está escrito na lei, como lês? O que está escrito na lei? Como você lê? Qual é a leitura que você faz? Interessante, porque simplesmente podia ser só ler, citar a palavra, mas Jesus está falando algo que está além disso. Como você lê a lei? Como você interpreta a lei? O que você compreende a respeito da lei? Ele diz: como você lê a lei? Diz mais: respondeu-lhe o homem: o que está escrito, como se leis? Respondeu-lhe o homem: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus olhou para ele e disse assim: você respondeu bem, faze isto e viverás. Vai, faz isto, pratica isto, e você viverás, e você vai ter a vida eterna. Mas este homem, ele não se detém aqui, ele vai tentar se justificar, e no versículo 29, ele faz uma outra pergunta, dizendo: e quem é o meu próximo? Olha só, quem é o meu próximo? Então Jesus vai mostrar quem é o próximo. E Jesus então aqui é chamada a parábola do bom samaritano. Olha o que Jesus vai dizer: descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos assaltantes, os quais os despojaram, espancando se retiraram, deixando-o meio morto. Casualmente descia pelo mesmo caminho um sacerdote, e vendo passou de largo. De igual modo também um levita chegou àquele lugar, e vendo passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou perto dele, viu, moveu-se de compaixão. Aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho. Então, pondo sobre uma cavalgadura, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. Partindo no outro dia, tirou 2 denários, deu ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele, e tudo que demais gastares com ele, eu te pagarei quando voltar. Qual desses 3, olha só a pergunta de Jesus, qual destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse-lhe Jesus: vai e faz a mesma coisa. Quem é o teu próximo? Quem era esta pessoa que tinha sido assaltada, espancada? A Bíblia não fala a sua idade, sequer a Bíblia fala o seu nome. A Bíblia não mostra se ele era uma pessoa magra, gorda, alta, baixa, branco, amarelo, negro. A Bíblia não diz. Simplesmente é uma pessoa, não tem nome.
Você já percebeu, e já se fez pesquisa a respeito disso, que algumas pessoas na cidade, elas se tornam invisíveis. As pessoas não enxergam. Muitas vezes passam por pessoas e elas não são vistas, dependendo da forma que ela está vestida. As pessoas não lhe dão atenção. Muitas pessoas se tornam invisíveis no meio de uma multidão, não são vistas, não são reconhecidas. Interessante, muitas vezes nós vemos na televisão uma pessoa mal vestida, tenta chamar a atenção e ninguém dá crédito. De repente vem alguém bem vestido, alinhado, e quando cumprimenta a pessoa se volta e dá atenção. Jesus está dizendo que o próximo são pessoas assim. O próximo, e está falando de uma atitude que nos conduz à vida eterna. Lógico que Jesus não vai falar que apenas isto vai nos conduzir à vida eterna, porque a vida eterna está nele e nós sabemos disso. Mas ele está falando de comportamento que devemos ter para alcançarmos a vida eterna. Sabemos que a salvação está em Cristo Jesus, mas Jesus está trazendo um ensinamento a este homem que era doutor da lei, mas ele não conseguia interpretar a lei, simplesmente citava a lei. E Jesus está dizendo: olha, o importante não é apenas você saber a respeito da lei, mas você pôr em prática o que a lei diz. Passou um sacerdote, uma autoridade religiosa, passou um levita de largo. Mas e o samaritano? O samaritano era considerado uma categoria de pessoas em relação a Israel, abomináveis. Mas é esta pessoa que vai estender a mão, que vai tratar daquela pessoa, vai cuidar daquela pessoa, e vai deitar óleo e azeite, óleo e vinho sobre as feridas, e vai colocar ataduras, e vai levá-la para um lugar onde ela pudesse ser curada. Vida eterna passa por atitudes e não apenas por palavras. Estamos numa jornada, estamos numa caminhada de desenvolvimento da fé. E este homem, ele queria saber como ele herdaria a vida eterna. E Jesus está mostrando para ele como ele poderia chegar à vida eterna. Muito mais do que uma declaração, uma confissão ou rituais vazios. Fala de uma prática muito mais do que religiosa, para alcançarmos as pessoas. O que farei para herdar a vida eterna? Vai lá e faz o mesmo. Foi a resposta de Jesus. Pergunta para mim: o que farei, apóstolo, para herdar a vida eterna? Mas faz aquela pergunta do seu coração mesmo: o que farei para herdar a vida eterna? Vai e faz o mesmo. Não é difícil nós nos relacionarmos com pessoas importantes. Não é difícil de nós nos relacionarmos com pessoas próximas a nós, de um relacionamento pessoal. Não é difícil nós estendermos a mão para um parente. Não é difícil estendermos a mão para um amigo. Não é difícil estendermos a mão para alguém que nós conhecemos e queremos bem. Mas quão difícil é nós estendermos a mão para pessoas que estão classificadas como esta pessoa estava classificada. Imagina uma pessoa assim, espancada, toda machucada, ensanguentada, à beira do caminho. Como nós passaríamos? De largo ou nos aproximaríamos? Esta é uma chamada para reflexão. Este homem, doutor da lei, queria saber, e ele faz a pergunta: mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? E Jesus vai mostrar e dizer a ele: vai e faz o mesmo. No capítulo 12 de Lucas, a partir do versículo de número 13, o texto fala aqui a respeito, a parábola, o título é
O rico insensato. O rico insensato. Algumas pessoas acham que Deus abomina o rico. Deus não abomina o rico. Deus ama tanto o rico como o pobre. Mas precisamos avaliar o comportamento do pobre e também o comportamento do rico. Aqui Jesus está falando esta parábola, e é uma parábola. O versículo 13 diz assim: disse-lhe um homem da multidão: mestre, diz ao meu irmão que reparta comigo a sua herança. Mas Jesus lhe disse: homem, quem me pôs por juiz ou repartidor entre vós? E ele diz: acautelai-vos e guardai-vos da avareza da vida, e a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E propôs-lhe esta parábola: o campo de um homem rico produziu com abundância. Então ele arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto, derrubarei os meus celeiros, edificarei os outros maiores, aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe, folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite pedirão a tua alma, então o que tens preparado, para quem será? Assim é todo aquele que para si ajunta tesouros, mas não é rico para com Deus. Aonde está o teu coração? Aí está o teu tesouro. O nosso foco principal não pode ser as coisas. O nosso foco principal deve ser Deus. Ele é o Senhor de todas as coisas. O coração deste homem estava nas coisas. Ele era rico para consigo mesmo, mas não era rico para com Deus. Estamos falando de vida eterna. Muitos ajuntam tesouros na terra, têm os olhos apenas voltados para a terra, mas Deus quer nos levar a pensarmos a respeito da vida eterna. Mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? Observe comigo João, capítulo 14. Jesus, ele é o caminho para a salvação. Jesus é aquele que nos conduz à vida eterna. E Jesus diz assim, olha o que ele disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. E Jesus diz assim: vós conheceis o caminho. Olha o que Jesus está dizendo: vocês conhecem o caminho. Aí Tomé chegou para Jesus e disse: Senhor, nós não conhecemos. Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos saber o caminho? Nós não sabemos para onde vais. Como poderemos saber o caminho? E Jesus vai dizer assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus é o caminho que nos conecta ao Pai, que nos conecta à eternidade. Diga: Jesus é o caminho que nos conecta ao Pai, que nos conecta à eternidade. Segundo lugar, nós tomamos posse da vida eterna. É você que toma posse da vida eterna. Observe 1 Timóteo 1,16, a recomendação do apóstolo Paulo, dizendo: combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna. Deus, Ele pagou um preço através de Jesus Cristo, para que você recebesse a salvação, para que você recebesse a vida eterna. Agora você deve receber a vida eterna. Você pode tomar posse da vida eterna. É você que toma posse da vida eterna. Nós aprendemos que Deus, Ele não é o responsável pela nossa fé. Nós somos responsáveis pela nossa fé. Somos responsáveis pela edificação da fé. E a recomendação é: combata o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna.
Você que toma posse da vida eterna. Diga para o seu irmão: você toma posse da vida eterna. A chamada da parte de Deus é para que andemos na luz. Andarmos na luz é uma recomendação bíblica para vivermos a eternidade. As trevas vão ficando para trás. A nossa vida é como o romper da aurora, vai brilhando, vai brilhando e vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Observe o que diz 1 João capítulo 2. 1 João capítulo 2 diz assim: olha essa recomendação importante para aqueles que estão na luz, que estão tomando posse da vida eterna. Diz: aquele que diz que está na luz e odeia o seu irmão, até agora está nas trevas. Eu pergunto: como está o seu coração em relação ao seu irmão? Nós vimos a primeira parábola que diz respeito a pessoas que muitas vezes nós nem conhecemos. Foi a parábola que Jesus falou do bom samaritano. Agora aqui fala do irmão, o nosso comportamento em relação ao nosso irmão. Diz: aquele que diz que está na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama o seu irmão permanece na luz, e nele não há tropeço. Versículo 11: mas aquele que odeia seu irmão está nas trevas, e anda nas trevas, não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Versículo 15: não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Versículo 16: pois tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Versículo 17: ora, o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Diga assim: permanece para sempre. Aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Fala do quê? Da eternidade. Da eternidade. A vida eterna está numa pessoa, e esta pessoa se chama Jesus. E ele diz: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou-lhe teria dito: vou preparar-vos lugar. Fala da eternidade. Há um lugar preparado para nós, que é a eternidade. Nós pensamos a respeito disso, não temos como bloquear isso na nossa alma. Todos nós temos desejos, todos nós temos necessidades, todos nós desejamos ser amados, e todos nós pensamos na eternidade, e a eternidade está em Jesus Cristo. Se coloque em pé, nós vamos orar. Você toma posse da vida eterna. Você pode tomar posse nesta tarde da salvação. Você pode ser fortalecido na sua jornada, na sua caminhada, no desenvolvimento da sua fé. Você pode sair deste lugar renovado, fortalecido, para caminhar um pouco mais, avançar um pouco mais no desenvolvimento da sua fé, tomando posse da vida eterna. A cada dia, cada novo dia, você vai tomando posse da vida eterna. Curva a sua cabeça, ore ao Senhor, consagra a Ele a sua vida. Você pode se expressar diante dEle, agradecendo a Deus pela tua salvação. Você pode se expressar diante dEle, se rendendo, se curvando ante a majestade dEle, agradecendo a Ele, porque Jesus morreu na cruz por você, proporcionando a tão grande salvação, tão grande livramento. Adore o Senhor. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti, e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és
dás a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro o meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro o meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Levante suas mãos aos céus, vamos orar. Pai, nós te agradecemos e te bendizemos pelo teu cuidado, pelo teu amor derramado sobre os nossos corações. Pai, te louvamos porque fomos envolvidos pela tua graça, alcançados pela tua misericórdia. Pai, queremos ter um entendimento ampliado, queremos, ó Deus, permanecer, perseverar em viver os princípios da tua palavra. Ó Deus, não queremos apenas entender, compreender acerca da lei, mas queremos colocar em prática e nos expressarmos em amor, como o Senhor se expressou em amor, nos alcançando. Tão grande amor, em que o Senhor deu o seu próprio Filho para morrer na cruz. Nós cremos em Ti, nós cremos na Tua palavra, e nós tomamos posse da vida eterna. Levante a sua mão direita, diga assim: eu creio em Ti, eu creio na Tua palavra, e eu tomo posse da vida eterna. Diga: eu creio em Ti, eu creio na Tua palavra, e eu tomo posse da vida eterna. Dê um aplauso ao Senhor. Tome posse da vida eterna. Viva a vida de Deus intensamente. Seja cheio da alegria, seja cheio da paz, seja cheio do gozo, seja feliz para sempre. Deus que te abençoe. Shalom, um beijo no coração.